Bom, para a gente entender o processo de eletrização, vamos realizar um experimento simples, mas que surte um efeito muito positivo para o entendimento do processo de eletrização. Eu tenho aqui uns pedacinhos de papel, né, que eu cortei, e tenho uma caneta. Eu vou pegar essa caneta. Inicialmente ambos estão eletricamente neutros. Só que eu vou realizar agora, eu peguei um pano, certo? Um tecido de algodão, e vou esfregar essa caneta. Vou esfregar até sentir que ela adquirir uma certa temperatura, certo? Esfrego, 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 e após esfregar eu posso aproximar essa caneta do papelzinho, e aí a gente pode observar o que é que vai acontecer. Bom, vocês podem observar que um papelzinho veio, grudou e caiu. Eu vou atritar mais. E vou aproximar. Agora vocês podem observar que eu atritei, ela ficou mais quente e atraiu os papeizinhos, certo? O que aconteceu aqui nada mais é do que uma atração elétrica que a caneta exerceu sobre o papelzinho. Você observa que colou, grudou o papelzinho, grudou na caneta. A caneta ficou eletrizada e exerceu uma força elétrica sobre o papel, atraindo assim o papel. Esse fenômeno ele pode ser explicado através da lei de Coulomb, que a força elétrica ela é igual a uma constante K do meio em que esses corpos estão, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido por D ao quadrado. Aqui a gente pode observar ou considerar que carga 1 é a carga da caneta, carga 2 é a carga do papelzinho e D é a distância que separa o papel da caneta, certo? E esse processo de eletrização da caneta gerou cargas diferentes, né? Sinais diferentes. Isso fez com que a força elétrica atraísse o papelzinho e ficasse fixa sobre a caneta. Esse é um experimento simples que qualquer um pode fazer em casa. Inclusive, eu vou deixar aqui como recomendação para você fazer esse mesmo experimento e observar o que acontece com o papel. Você pode pegar uma caneta, cortar alguns pedacinhos de papel e colocar o papel sobre a mesa e atritar a caneta com um pano. Você esfrega, esfrega, esfrega até sentir que a caneta ficou quente. Quando você sentir que a caneta ficou quente, aumentou a temperatura, aí você pode encostar a caneta próximo ao papel e vai observar que o papel vai ser atraído pela caneta. Ou a caneta vai atrair o papel. Vamos repetir aqui o experimento só para confirmar. Vou atritando aqui a caneta, um pano. Quando eu perceber que a caneta ficou quente, aí eu posso aproximar o papel. Bom, essa equação que a gente viu, ela é conhecida como lei de Coulomb. Ele verificou essa equação experimentalmente através da balança de torção. E verificou também que, à medida que você distancia as cargas elétricas, a força elétrica também
diminui. Coulomb observou experimentalmente que, quando você duplica a distância entre as cargas, a força diminui 4 vezes. Quando você triplica a distância entre as cargas, a força diminui 9 vezes. Quando você quadruplica a distância entre as cargas elétricas, a força diminui 16 vezes. Essa foi uma observação muito importante que Coulomb fez, e através dessa observação que ele concluiu que a força elétrica está inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Entre as duas cargas. Esquematicamente, podemos imaginar o seguinte: uma carga positiva Q1 e uma carga negativa Q2. Essas cargas estão separadas a uma distância D e o fato dessas cargas possuírem sinais uma força elétrica sobre a outra. Essa força elétrica é uma força elétrica de atração. As duas se atraem com a força F. E essa força ela é relacionada com a seguinte equação. Esse K é o meio a qual essas cargas estão presentes. O Q1 é o valor da carga em Coulomb e o Q2 é o valor da carga Q2 em Coulomb, D é a distância em metro. Durante o experimento, Coulomb percebeu que, duplicando R, 2 vezes R, F multiplica 4 vezes. Triplicando R, o F adquire um valor 9 vezes o anterior. E quadruplicando R, que é a distância entre a carga, Coulomb observou que a força elétrica entre as cargas adquire um valor 16 vezes menor. Com isso, ele chegou à conclusão de que a força está inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Bom, para fixar um pouco a lei de Coulomb, que relaciona a força elétrica com as cargas e a distância ao quadrado da distância, vamos resolver o seguinte exercício. Seja F o módulo da força entre duas cargas pontuais separadas de uma distância r entre os gráficos mostrados na figura deste problema, assinale aquele que melhor representa a relação entre força e distância. No exercício aí ele representa como R. Bom, para responder essa questão a gente tem que lembrar que a força está inversamente está relacionada inversamente proporcional com a distância entre as duas cargas. Analisando o gráfico da letra A, nós podemos observar que, à medida que a distância aumenta aqui da origem em direção à extremidade do eixo, à medida que ele aumenta, a força também vai diminuindo. Só que essa diminuição é linearmente, né? Na letra B, nós vemos uma relação aqui também linear. Só que veja, à medida que a distância aumenta, a força também aumenta. Pela lei de Coulomb isso não é verdade. A lei de Coulomb afirma que, à medida que a distância aumenta, a força diminui, já que a força está inversamente proporcional ao quadrado da distância.
Na letra C, nós podemos observar que à medida que a distância aqui vai aumentando, a força diminui não linearmente, né? Então, analisando aqui também a letra D, nós vemos que à medida que a distância aumenta, a força aumenta. Na letra E, também, à medida que a distância diminui, melhor, à medida que a distância aumenta, a força também aumenta exponencialmente. Então, analisando o gráfico, a resposta que melhor responde à pergunta é a letra C, já que a força está relacionada inversamente proporcional ao quadrado da distância. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.